sempre, ó Senhor, eu louvarei. Bendirei eternamente o vosso nome. Para sempre, ó Senhor, eu louvarei. Cantemos, bendirei eternamente o vosso nome. Bendirei eternamente o vosso nome. Para sempre, ó Senhor, eu louvarei. Irmãos e irmãs, no final deste domingo, nós escutamos a palavra e nós queremos que hoje Jesus também se aproxime de nós, neste lugar em que nós nos colocamos para encontrá-lo. As leituras de hoje falam, por um lado, de pequenez, um grão de areia, uma gota de orvalho. Isso na primeira leitura. O que é um grão de areia? O que é uma gota de orvalho? Coisa muito pequena, mas Deus diz na primeira leitura que o mundo todo é bem menor que um grão de areia, que uma gota de orvalho. Então imaginemos nós que somos um ser humano neste mundão. O mundo é menos que um grão de areia diante de Deus, e nós estamos no mundo. Pequenez. Também o Evangelho fala de pequenez, de um homem, Zaqueu, que era muito baixo e por causa da multidão não conseguia enxergar Jesus. Zaqueu é um homem pequeno. O pequeno Zaqueu, o grão de areia, uma gota de orvalho. Por outro lado, as leituras nos falam de grandeza. Grandeza de um ser que fez todas as coisas. Ele é grande e poderoso, por isso criou tudo que existe. É Deus. Esse Deus, segundo São Paulo, na segunda leitura de hoje, Ele merece glória e poder. Nós precisamos dar a Ele a glória e o poder. E São Paulo também fala que Ele é incorruptível, ou seja, Ele não muda, Ele não vai diminuindo, Ele é sempre do mesmo tamanho, grande, poderoso. Ele é incorruptível. Mais ainda, Ele é tão grande e tão poderoso que é capaz de salvar o mundo inteiro e todas as pessoas do mundo. Só alguém com muito poder é capaz de salvar. Só que esse poderoso Deus, Ele não usa o seu poder para dominar, mas para salvar. É assim que termina o Evangelho. Ele veio procurar e salvar o que estava perdido. Ele quer salvar, Ele quer encontrar aquele que é tão pequeno e por isso se encontra perdido no meio do mundo, porque é apenas um minúsculo ser na imensidão deste planeta criado por Ele mesmo, que é poderoso. E este Deus, que é poderoso, Ele, conforme ouvimos na primeira leitura, usa todo o seu poder e força para ter compaixão, compássio, junto com pássio, sofrimento, junto com o sofrimento. Deus é cheio de compaixão e coloca-se junto com a fraqueza, com o sofrimento, com as lutas, com as dores do ser humano. É poderoso, mas não para dominar, para engrandecer, para ser companheiro de quem é pequeno.
é um Deus também cheio de amor. Ele ama e não domina ou aprisiona. É um Deus que ama, e quem ama é capaz de entregar tudo para que o outro seja. O nosso Deus é assim. É um Deus cheio de amor. É um Deus poderoso também, que é capaz de fazer o bem. Quando nós temos um pouco de domínio, ou quando achamos que temos um pouco de poder, tantas vezes humilhamos, tantas vezes nos consideramos superiores, nos colocamos acima, diminuímos os outros, exploramos os outros. Deus não. Deus faz o bem àquele que é pequeno. Por isso ele é grande. É grande e poderoso. Faz de tudo por aquele que é pequeno e frágil. E permitam-me ir para o Evangelho, então. No Evangelho temos um homem que é pequeno, Zaqueu. E Zaqueu era um pequeno exibido, um pequeno que se achava, um pequeno que pensava que tinha capacidade por si mesmo de ver as coisas do alto. Era um pequeno cheio de si. Por isso Zaqueu sobe na árvore. Por isso o texto também fala que ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele era um baixinho, mas daqueles baixinhos fera, que foi capaz de conseguir a autoridade sobre todos os cobradores de impostos. Era chefe deles. E mais ainda o Evangelho diz, muito rico. Ele não era apenas rico, ele conseguiu muita grana para compensar a sua estatura. Subiu na árvore, conseguiu poder sobre os outros e conseguiu dinheiro. E com isso, talvez Zaqueu dissesse para si mesmo: eu mostrei para mim e mostrei para os outros como é possível que alguém pequeno seja visto como grande. É possível que Zaqueu tenha pensado: eu estou mostrando para todo mundo que eu posso estar por cima e vendo as coisas de cima. Por isso se colocou na árvore. Ele era um baixinho e invocado, Zaqueu. E Zaqueu somos nós. Zaqueu tinha muita coisa, conseguiu autoridade sobre muita gente, e ele achava que podia ver o que ele quisesse no lugar em que ele se colocou. Zaqueu fez igualzinho a nós, se colocou no lugar que pensava que deveria estar e subiu na árvore para ver Jesus. Só que incrível, o texto do Evangelho fala, logo à frente, ao passar por ali, Jesus viu Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus que viu Zaqueu. E Jesus olhou para cima. Jesus, o grande, o poderoso, está lá embaixo, olhando para cima, para dizer para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, preciso ir na tua casa hoje. E diz o texto que Zaqueu desceu. Quando Jesus chega, ele provoca conversão na vida das pessoas. Ele mudou a perspectiva de Zaqueu. Desce, Zaqueu. Eu quero que você esteja aqui ao meu lado. E talvez Jesus tenha olhado assim, depois que Zaqueu desceu, olhado assim, e tenha dito no interior do coração de Zaqueu, para que Zaqueu percebesse: está vendo, Zaqueu, como você é pequeno? Veja a tua altura diante da minha.
Só que você estava lá em cima. E eu não te quero lá em cima. Eu te quero aqui embaixo, junto comigo, ao meu lado, para que você tenha consciência da tua pequenez e para que eu consiga ter contato com você, porque só de olhar você lá em cima eu não estou feliz. Eu quero te salvar, Zaqueu, e por isso você precisa estar aqui ao meu lado. Primeiro ponto da conversão humana: descer do lugar em que nós nos colocamos para o lugar em que Deus quer nos salvar. Meus irmãos e irmãs, dentro de casa, dentro da sua casa, onde você mora, com aquelas pessoas com as quais você convive, lá mesmo, lá, você está no lugar que você quer, ou lá você está no lugar que Deus te colocou? Na igreja. Você está na igreja, naquela pastoral, movimento, naquela coordenação, na liderança daquele grupo, naquele serviço da comunidade. Você está lá porque você quis ou porque Deus quer te ver lá? Zaqueu subiu na árvore, mas o lugar que Jesus queria Zaqueu não era lá trepado na árvore, era junto dele, ao seu lado. Só que do lado de Jesus, certamente Zaqueu reconheceu a sua pequenez, e porque reconheceu a sua pequenez, foi salvo pela grandiosidade de um Deus que não humilha, mas de um Deus que eleva a pequenez dos seus servos. Você está onde você quer estar ou onde Deus te colocou? Para nós padres isso é muito simples. Convenhamos, vocês acham que eu estaria aqui na paróquia Santa Rita se eu quisesse? O que vocês imaginam? Ah, padre, mas claro que estaria. Eu nem saberia da possibilidade de estar aqui, porque primeiro nem era de padre diocesano nessa paróquia, era de uma comunidade religiosa. Jamais passava pela cabeça um dia estar aqui, assumir essa paróquia e conviver com vocês. E talvez você diga assim: nem eu, padre, esperava ter você aqui, tinha tantos melhores, por que não veio outro? Estou aqui e certamente você também está aí, não porque você quer, não porque nós nos colocamos aqui, mas porque de um jeito ou de outro Deus nos colocou aí. Ele nos quer aqui, do seu lado, junto com Ele, experimentando a salvação que só Ele pode nos dar. Conversão significa sair do lugar em que nós nos colocamos para nos encontrar no lugar em que Deus nos coloca, no lugar em que Deus nos quer. Por isso eu repito a pergunta: na sua casa, você está exatamente no lugar em que Deus lhe colocou? Ou é no lugar que você quer? Na comunidade, no mundo, você está no lugar que você quer estar ou no lugar que Deus quer que você esteja? Segredo da felicidade e a salvação é encontrada quando nós nos colocamos não onde queremos, mas onde Deus quer nos ver. Primeiro ponto da conversão de Zaqueu: saiu da árvore e desceu e foi para casa junto com Jesus. Quando chega em casa, aqui aparece o segundo sinal de conversão de todo cristão. E Zaqueu é uma imagem exemplar desse cristão. Chegando lá, Zaqueu disse: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se tiver
roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. 2 palavras, meus irmãos: dar e devolver. Ou, no lugar de devolver, também outra tradução, restituir. Devolver. Zaqueu era rico e era chefe, porque ele dominava e explorava as pessoas, fazia com que todos o servissem, e ainda explorava as pessoas, tirava o que era delas, e às vezes simplesmente recebia o que os mais honestos entregavam, porque na vida humana também é assim. Às vezes nós precisamos cobrar o outro, implorar e fazer até um processo judicial para que o outro nos pague as dívidas, não é verdade? Outras pessoas mais honestas são capazes de entregar aquilo que a lei manda entregar com tranquilidade. E Zaqueu recebia tudo isso, e com isso ele vai se tornando rico. Ele queria o que era dos outros para si. Quando ele se encontra com Jesus, ele é capaz de entregar o que é seu para os outros. Está vendo a inversão? Antes de Jesus, eu quero o que é dos outros. Depois de Jesus, o que é meu, eu partilho com os outros. O que eu roubei, eu devolvo em muito maior número para aqueles aos quais eu roubei. Devolvo, porque eu não estou mais preocupado comigo, estou preocupado com os outros. Meus queridos, minhas queridas, uma criancinha, talvez tenha alguma criança de colo por aí, pequenininha. Todo pai e toda mãe sabe que uma criança pequena dá um trabalho danado. Ela nos desafia continuamente. Depois, quando vai crescendo, vai se tornando pré-adolescente, adolescente, o trabalho vai aumentando. E quando fica adulto, aumenta ainda mais. Por isso, lamento de dizer, pai e mãe, depois que tem filho, pais nunca mais, porque vai ter sempre preocupações. Mas o filho pequenino dá muito trabalho, e faz com que o amor do pai e da mãe sejam dados a ele de uma forma incrível. Mas muitos destes, muito amados, na hora que tiverem que devolver o amor que receberam, talvez não devolvam. Não devolvem para o pai e a mãe velhinho o amor que eles lhe deram quando você era pequenininho. Não dão ao velhinho o que eles deram a você pequenininho. Devolver. Quanta coisa nós já recebemos da comunidade. Se você é batizado, alguém já conduziu o seu encontro de batismo, alguém foi seu líder, alguém foi seu catequista, alguém te ajudou a entrar num caminho de fé numa comunidade. Você foi ajudado de tantas formas, você recebeu tantas coisas. A um determinado momento, quando Jesus de verdade for uma presença em sua vida, você vai parar de receber e vai ter que partilhar aquilo que já recebeu com quem ainda precisa receber através de você. Mas quanta gente que fica mamando na igreja a vida toda e não se alimentando do alimento de salvação da palavra e da Eucaristia, para ter condições de dar leite para os outros que precisam. Tem gente que vem mamar, mas nunca se torna aquele que amamenta. Tem gente que vem se alimentar, mas nunca, ao longo de toda a sua vida,
continua sempre se alimentando, recebendo, como Zaqueu, que já estava muito rico, porque tinha recebido muito dos outros. Mas quando Jesus chegou na sua vida, ele deixa de querer para si e passa a dar de si para os outros. Conversão. Pessoa convertida é aquela que sai do mundo em que se colocou e vai para o mundo em que Deus quer lhe encontrar. A pessoa que entra no caminho de conversão é aquela que deixa de atrair para si, de roubar dos outros, de pegar, de tirar dos outros, e passa a entregar, a ofertar, a dar. Jesus, não esqueçamos, ficou sem vida, porque a vida dele ele deu a nós. Nós vivemos porque Jesus ficou sem vida. Ele foi capaz de dar. Zaqueu também. Até então só pensava em si e queria para si. No momento que encontrou-se com Jesus, passou a partilhar, a entregar, a ajudar os outros. Quando Zaqueu diz isso, Jesus fala o que quer falar também para nós hoje. Hoje a salvação entrou nesta casa. Por que é que a salvação entrou nesta casa? Porque alguém que só pensava em si, se colocava nos seus lugares, agora assumiu o lugar que Deus quer que esteja. Aquele que roubava e tirava, agora passa a dar, a ofertar, a servir com generosidade o outro. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque esta pessoa não está mais centrada em si. Ela, por causa de Jesus, está preocupada com o outro. Que Deus nos ajude a entrarmos neste caminho de conversão. O grande Deus vem ao encontro da nossa pequenez e Ele transforma tudo aquilo que é pequeno em nós, como aquilo que foi pequeno para Zaqueu, em oportunidade, em ocasião de sermos grandes, porque vamos assumindo o coração dele, o jeito dele. E se assumirmos o jeito de Deus, vamos nos contentar com o lugar em que Ele nos coloca. E se assumirmos o jeito de Deus, vamos ser capazes de partilhar e não só de roubar dos outros e da comunidade e do mundo aquilo que Ele nos pode nos dar. Nós vamos deixar de só sermos alimentados para passar a alimentar os outros. Vamos deixar de pensar somente em nós e vamos nos abrir e abrir o nosso coração aos outros também. Que a salvação seja uma experiência também para nós. Feche os seus olhos e você, como verdadeiro Zaqueu, que está lá na árvore esperando Jesus passar, possa encontrar naquele olhar a oportunidade e a ocasião para descer, para ficar junto com Jesus. Jesus não quer que somente você o olhe, Ele quer ser seu companheiro. Ele quer te ajudar a entrar no caminho de conversão, deixando o seu mundo de orgulho, de autossuficiência, de grandeza, para assumir o mundo dele, que é o mundo daqueles que estão embaixo, porque confiam no amor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos junto contigo. Senhor, nós somos tão apegados a nós mesmos e tantas vezes só procuramos aquilo que é bom para nós. Venha ao nosso encontro, Jesus, e ajuda-nos a entender que nós precisamos olhar além de nós, para o irmão, para a irmã, para a pessoa da minha casa, para a pessoa que trabalha comigo, para aquele outro membro da minha célula, para a pessoa da minha comunidade, para ajudá-la.
partilhar com ela, para servi-la. Ajuda-me, Senhor, a sair de mim mesmo e a encontrar o meu irmão. Ajuda-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Transforma a nossa vida, ó Jesus. Fiquemos em pé e vamos juntos, como pessoas novas que creem no amor e querem se colocar onde o amor quer nos encontrar. Professemos a fé dizendo: creio